gente, boa tarde. Tô aproveitando que eu tô trabalhando aqui e vim contar um relato pra vocês de uma coisa que aconteceu comigo referente ao meu bebê. E na época, quando eu quis tomar essa decisão, eu procurei alguns vídeos no YouTube e eu não estava encontrando. Então, como eu não estava encontrando, eu achei que isso seria uma oportunidade, né, de relatar o meu acontecido com algumas pessoas, para ver se alguma pessoa está passando por isso também e tentar ajudar de alguma forma. Eu tenho um bebê de 1 ano e 3 meses que não pegou simplesmente nada, gente. Não pegou bico, não pegou madeira, não pegou copinho, não pegou nada. Aí os palpiteiros de plantão falavam assim comigo assim, olha, tenta dar ele isso, tenta dar ele aquilo, tenta dar ele copinho. Gente, ele pegou copinho, mas não à noite, tá? Então, tava sendo muito complicado pra mim. Por quê? Eu queria tirar o peito dele à noite porque ele acordava 7, 8 vezes pra mamar, gente. Não é 2 vezes, não é 3 vezes. É 7, 8 vezes pra poder mamar. Então, como ele acordava muitas vezes pra poder mamar, isso tava me deixando extremamente cansada. Então, eu resolvi tirar o peito dele à noite. E ele come muito bem, muito bem. Teve gente que falou comigo assim, olha, tira o peito dele, tenta dar ele uma madeira, tenta dar ele copinho. Só que, gente, se vocês tirar a mamadeira, tirar o peito do seu filho na noite e dar ele uma mamadeira ou dar ele um copinho, você não vai estar tirando a associação dele não, entendeu? Porque ele não vai ter o peito, mas ele vai ter uma mamadeira, ele não vai ter o peito, mas ele vai ter um copinho. Então, pra mim, é ir pra estaca zero. Então, eu vi um vídeo de uma moça no YouTube, ela falando assim, gente, conversa com seus filhos entendem e tal. Aí eu fui tentar, né? Porque, gente, olha, eu sei que pra muitos pode parecer maldade, mas eu coloquei babosa no peito, ele chupou o peito com a babosa e tudo, minha filha. Então, tipo assim, por esse motivo, eu vi que não tava adiantando. E eu acho sacanagem também, né? Ficar colocando babosa sempre, a criança pegando aquele trem amargoso, é horrível. Então eu fui lá e falei assim, não, eu vou conversar com ele e vou tirar e pronto. Então ele janta bonitinho, ele almoça bonitinho. Eu fui lá e falei assim, ó, Azar, hoje não vai ter TT, peitinho só amanhã. Falava com ele assim, peitinho só amanhã, hoje não vai ter peitinho mais. Quando chegava uma certa hora da noite, eu falava assim com ele, gente, no primeiro dia, com hoje, vai fazer 5 dias que eu tô fazendo isso. Não, 4 dias que eu tô fazendo isso. No primeiro dia, ele chorou até, ele acordou 3 vezes, todas as 3 vezes chorou até, procurou o peito, gritou. Eu fiquei até com medo dos vizinhos achar que eu tava matando esse menino, tanto que ele gritou. No segundo dia, ele dormiu chorando, pedindo peito, mas acordou 2 vezes no segundo dia. No terceiro dia, ele acordou apenas uma vez, só que ele acordou mais cedo. Ele acordou muito mais cedo que o normal. Ele acordou 5h30 da manhã. Só que eu não dei ele peito, gente. Mesmo ele acordando 5h30 da manhã, eu não dei ele peito. Eu ninei ele, fiquei aguentando ele chorar até ele voltar a dormir. E o quarto dia, que foi ontem, ele dormiu a noite toda e acordou 6h48 da manhã. Ele foi dormir, acordou 6h48 da manhã sem despertar. Então, gente, o negócio não é passar boldo, não é passar babosa, não é passar nada porque eu tentei, não é ficar dando mamadeira nem nada. É aguentar mesmo o choro da criança, que é chato, eu sei. Cansa a gente, eu sei. Mas tipo assim, aguentar mesmo o choro da criança e continuar persistindo sem ceder ali até a criança entender que ela não vai ter mais peito igual ontem. Ontem ele dormiu sem choro, sem protesto, sem nada, gente. Ele simplesmente deitou do meu lado, virou e dormiu sozinho, sem eu ninar, sem eu sacudir, sem eu fazer nada. Ele simplesmente virou e dormiu. Falei com ele assim, ó, peito, nós vamos deitar. Toda vez eu falo isso com ele. Nós vamos deitar e peitinho só amanhã de manhã. Eu falo desse jeito, gente. Vamos deitar e peitinho só amanhã de manhã. E eu falando isso, eu falava isso toda noite, toda noite. Ontem eu falei a mesma coisa. Nós vamos deitar e peitinho só amanhã de manhã. E deitamos, fomos deitar. Ele virou
mexeu, né, deu algumas mexidas, virou, deitou e dormiu, gente, sem choro, sem nada, não acordou nenhuma hora da noite, e acordou hoje 6h48 da manhã, quase 7 horas da manhã, tá? Então, tipo assim, é chato no começo, é difícil, não é fácil. Quem fala que é fácil não é, gente. Ser mãe é uma profissão cabulosa. Ser mãe é muito difícil, gente, muito complicado. Pra minha menina foi mais fácil porque ela mamava mamadeira, né? Então foi bem mais tranquilo eu tirar o peito dela à noite. Agora ele, entendeu? E eu tenho essa experiência com a minha menina. Eu tirei o peito, mas eu tinha que acordar umas 2, 3 vezes à noite pra poder dar mamadeira. Então, tipo assim, o conselho que eu dou a vocês é tirar o peito e não dá mais nada. Não dá mamadeira, não dá copinho, não dá mais nada, entendeu? A criança não sente fome de madrugada, a gente não sente. Só se a criança não tiver comido bem à noite, né? E aí pode acontecer, mas caso ao contrário, não sente. Ela acordou ali, ela só vai ficar focada no peito, ela só vai querer o peito. É apenas uma associação ali mesmo. E pronto, você vê, a quem é mãe sabe, gente, a gente vê que não é fome, é só um comodismo ali com o peito, sabe? Então, tipo assim, eu tô passando pra vocês esse relato porque às vezes tem alguma mãezinha passando pelo mesmo problema que eu, né? E eu tô no processo ainda, gente. Eu tô no processo ainda. Ele acorda ainda. Ontem foi a primeira vez, depois de 4 dias tentando, que ele dorme a noite toda sem chorar, sem acordar. Vamos ver amanhã, estamos no processo ainda. E assim vai. Eu só tô passando esse relato aqui, por quê? Porque eu vi vários outros relatos, nenhum dos outros relatos me ajudaram. Acho que cada pessoa tem o seu processo, mas quem sabe o processo que eu passei pode te ajudar de alguma forma, entendeu? Pode ajudar você de alguma forma. Eu acho que, tipo assim, nada que a gente fazer vai adiantar, a não ser a nossa persistência. É falar, eu não vou dar, assim, na minha opinião, foi isso que aconteceu comigo. Eu não vou dar o peito, pronto, acabou. Não vou dar o peito, pronto, acabou. Conversa com a criança, fala que não vai ter peitinho de noite e pronto, gente. Não ceda, deixa chorar, deixa no tempo da criança e pronto, entendeu? Foi assim que eu fiz. Então é isso, gente. Eu espero ter ajudado alguém que tá passando por isso, porque eu não tava aguentando mais, gente. Eu tava ficando estressada, noite sem dormir, acordando 5, 6 vezes e, tipo assim, acordando tarde, tendo que escutar dos outros. Nossa, dorme até tarde, que não sei o que, como que você aguenta, mas ninguém vê o processo da gente de madrugada. Ninguém vê o que a gente passa de madrugada, né? Então, quem sabe esse relato pode estar ajudando alguma mãezinha. Tenha força, tenha foco. Fala que não vai dar e pronto. E aguenta a criança chorando. No quarto dia, né, que é hoje o meu quarto dia, vocês vão ver diferença no quarto dia, né? Pode acontecer dele chorar ainda na deitar? Pode acontecer dele querer agarrar no peito de madrugada? Pode, mas é um processo até ele entender que ele não vai ter mais. Então é isso, gente. Espero ter ajudado vocês, espero ter ajudado alguém. Deus abençoe a vida de todos e é isso. Tchau, tchau.